Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de agora parece que o Zelensky está dobrando a aposta contra o Putin. Pois é, a guerra da Ucrânia ainda continua rolando, já são 4 anos de guerra e eles ainda não dão sinais de que vão parar. Se bem que a Rússia está avançando para um ponto em que talvez eles consigam sobrepujar a Ucrânia. É sobre isso que nós vamos falar agora, mas antes eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu comentário e compartilhe o material com os amigos. Isso tudo ajuda a dar mais relevância junto ao algoritmo. Então agora, sem mais delongas, comecemos. 28 mísseis caíram sobre a capital da Ucrânia, Kiev. Cara, agora, a Ucrânia, gente, que antes tinha até algum sucesso na interceptação desses mísseis, interceptou zero. Não um, não dois, cara, nenhum. E olha o pior, 17 pessoas morreram. Não tinham nada a ver com esse conflito. E o motivo pelo qual esses mísseis não foram abatidos não estava na Ucrânia. Estava a 3.000 quilômetros dali. Sabe onde? No Golfo Pérsico. Esse vídeo sobre a madrugada em que ficou visível uma coisa, cara, que a gente ainda não processou. A maior potência militar da história não consegue mais sustentar 2 guerras ao mesmo tempo. Por que será, né? Porque eles se desindustrializaram ao longo dos últimos 40 anos e porque eles mantêm simplesmente mais de 800 bases militares pelo mundo inteiro, então não tem orçamento militar que aguente. Os Estados Unidos são indubitavelmente uma grande potência, eles têm as maiores forças armadas do mundo por poderio mesmo, não em números é a China, mas em poderio são os Estados Unidos, isso ainda é indiscutível, mas chega um ponto em que não dá para sustentar vários teatros de operações ao mesmo tempo. E é o que está acontecendo com eles. Eles não conseguem sustentar 2 teatros de guerra simultaneamente. Ainda mais 2 complicados. Por um lado, eles estão tomando um suadouro do Irã, e por outro, eles estão vendo a Rússia avançar cada vez mais para dentro da Ucrânia. Aí não tem muito o que fazer. Meu nome é Professor Jean, esse aqui é o Gabaritagel. Já desce o dedão no like, ou pelo menos 30% de like, a gente tem 10%. Dá aquela mão, desce o dedão no like. Nos próximos minutos você vai entender 3 coisas. Por que a defesa aérea da Ucrânia simplesmente não funcionou? O que a investigação da Reuters, que foi publicada aí nesses últimos dias, revelou sobre o estoque de mísseis dos Estados Unidos? E por que o que aconteceu lá em Kiev diz mais sobre o Brasil do que você imagina? Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva. Vamos lá. Fatos. Com número e com nome. Madrugada, 5 de agosto. A Rússia lança contra Kiev 115 drones e 28 mísseis. 24 deles são balísticos. Gente, daqueles hipersônicos, que é aquele barulho. Você imagina o terror, que é o Zircon e o Onyx. Cara, a defesa aérea da Ucrânia derruba 98 drones. Drones é fácil derrubar, né? Quase 90% contra drone. Os drones são uma alternativa mais barata aos mísseis. Eles podem ser produzidos em maior número, podem ser gerenciados em maior número, mantidos em maior número. Eles têm uma tecnologia mais simples do que os mísseis teleguiados. Mas eles ainda assim são uma grande ameaça no teatro de operações, tanto da Ucrânia quanto do Irã. Mas, ao que parece, quem tem a maior tecnologia com relação a drones, que tem a tecnologia mais efetiva, são justamente a Rússia e o Irã, não os Estados Unidos, e não a Ucrânia. O sistema de defesa funciona. Contra míssil balístico, nenhum. E fora isso, como eu já disse, 17 mortos, 44 feridos. Segundo, sabe quem? O próprio Zelensky. Incêndios, cara, de mais de 7 pontos da capital, o caos. E olha a lista, né, de alvos que a Ucrânia divulgou. O que foi atingido? Armazéns de empresas civis, uma cervejaria, um depósito de material de construção, centros logísticos e uma estação ferroviária. Gente, a Rússia responde que atingiu 7 centros de logística e 3 navios de carga no Mar Negro. E alega que esses depósitos guardavam componentes de drones de ataque. Gente, e não é episódio isolado isso. Ah, não, isolado de vez em quando. No dia 1º de agosto, 4 dias atrás, outro ataque a Kiev matou 9 pessoas. Naquela noite,
Foram 27 mísseis balísticos. A Ucrânia interceptou um apenas. Tudo que vem, cai. Tudo isso numa guerra em que dura aí 4 anos e meio sem nenhuma perspectiva de fim. Mas aqui, cara, a história, vamos lá. Inclusive, a gente tem que admirar até a Ucrânia por ter durado tanto tempo contra um adversário que é claramente mais poderoso. Mas eu sinto que agora que eles estão sem aquele apoio mais substancial dos países ocidentais, eu acho que é só questão de tempo até a Ucrânia cair. Ela começa a ficar realmente interessante. Por quê, Jean? Porque a pergunta que quase ninguém está fazendo é a pergunta certa. Não é o porquê a Rússia atacou. É porque a Ucrânia, depois de 4 anos e meio de apoio ocidental, da OTAN lá na guerra, cara, não conseguiu abater um único míssil. A tese, gente, desse vídeo é muito simples. Eu sustento ela em 3 informações que estão sendo publicadas aí na mídia. 3. Ela é clara, tá? E a defesa aérea do mundo virou um jogo de soma zero. E os Estados Unidos, no primeiro teste de verdade, escolheram quem? O Golfo Pérsico. A Ucrânia descobriu na prática que a aliança, cara, não é garantia. É o quê? É fila. Ó, se sobrar eu te ajudo. Se sobrar eu te ajudo. E agora, pelo que a gente está vendo, não está sobrando. Não está sobrando material bélico para os Estados Unidos, nem na guerra contra o Irã. Então, o que dirá para eles ajudar a Ucrânia? Ajudo. A primeira informação. Tá? O Financial Times reportou hoje que teve uma reunião lá no Salão Oval na semana passada, que Zelensky pediu a Trump centenas de mísseis interceptadores dos Patriots, que é top de linha. E Trump falou o quê? Nananina não. Cenourão falou, nananina não, nós gastamos tudo com drones de 50 mil Shareds iranianos. Não vamos te emprestar ou dar, né? Cara, presta atenção no motivo aí que foi declarado, porque o motivo é o vídeo inteiro. Segundo o jornal, o Trump alegou o quê? Aquilo que eu acabei de falar. Escassez desses mísseis no estoque estadunidense. E disse que eles são necessários para proteger as instalações dos Estados Unidos no Oriente Médio e no Golfo, e nos países do Golfo. Por causa da guerra contra o Irã. Leia de novo, devagar. O presidente dos Estados Unidos não disse, não quero te dar. Sabe o que ele falou? Olha, eu não tenho para te dar. E o Patriot é hoje praticamente o único meio eficaz da guerra da Ucrânia contra esses mísseis balísticos. Que a Rússia tem de balde. Segunda informação. Tem de balde porque a Rússia manteve a sua indústria bélica produzindo. Desde o final da Guerra Fria, desde quando a União Soviética se dissolveu, a Rússia ainda manteve essa mentalidade de produção militar. Porque eles têm muito cara essa ideia de serem uma das grandes potências militares do mundo, e isso é parte do seu posicionamento geopolítico. Então, diferente dos Estados Unidos, eles mantiveram a produção. Por isso que agora eles têm material de sobra para atacar a Ucrânia e não estão sofrendo com escassez igual os Estados Unidos. E aqui a coisa começa a ficar grave. 4 de agosto, a Reuters publicou uma investigação com 3 fontes que conhecem os dados, né? Dados aí. Conclusão: o exército estadunidense gastou praticamente todo o estoque de mísseis de longo alcance de alta precisão em 5 meses de guerra com o Irã. Olha isso. Ou mais de $1 milhão por unidade custa. Aí no mesmo dia, a CNN vai lá e publica que os Estados Unidos consumiram quase 80% dos interceptadores de um sistema-chave lá de defesa antimísseis. E os comandantes militares dos Estados Unidos, cara, estão alertando o Pentágono, está alertando que o estoque está perigosamente baixo. Olha a chance de muita gente aí, né? Imagina o Xi Jinping escutando isso atrás da porta. Xi Jinping, Putin. Terceira informação, e é essa, cara, que vai fechar aí, né? O nosso quadro. Cara, a Reuters diz que acabaram, são exatamente os mísseis que os Estados Unidos entregam para quem? Para a Ucrânia. Mesmo míssil, mesmo estoque, 2 teatros de guerra. Cada míssil, gente, disparado contra o Irã, desde fevereiro, é um míssil que não existe mais para a Ucrânia. Cada interceptador queimado, defendendo uma base estadunidense no Golfo, que várias foram destruídas pelos mísseis iranianos, cara, é um interceptador que não estava sobre Pequim na madrugada de agosto. Gente, quando você junta as peças, o quadro aparece. Quando o estoque apertou, quem foi atendido? Quem? Quem foi atendido foram os próprios interesses dos Estados Unidos, que eles vão, obviamente, priorizar suas próprias
necessidades ao contrário das necessidades da Ucrânia, que é um país que eles estavam apoiando por antagonizar a Rússia, mas também não vão dar prioridade para os ucranianos, sendo que eles têm uma guerra que eles mesmos estão sustentando por conta própria, junto com Israel, contra o Irã, e uma guerra que eles estão tomando um sacode, que a gente não pode negar. Base dos Estados Unidos e os aliados do Golfo. Quem ficou de fora? O país que a narrativa ocidental chamou por 4 anos da linha de frente de defesa da democracia. Gente, aliança não é fraternidade, aliança é hierarquia. Hierarquia. E quando o recurso vai ficando escasso, a hierarquia aparece escancarada, nua. E é aqui que a história deixa de ser sobre a Ucrânia e passa a ser sobre nós. Nós. Porque, pessoal, a lição de Kiev vale para qualquer país do mundo, inclusive o Brasil. E ela cabe numa frase. Vale bastante, inclusive porque o Trump está começando a focar mais na América Latina, porque os Estados Unidos têm essa noção de que a América Latina é o seu quintal, então eles querem manter a soberania, querem manter o domínio sobre os países latino-americanos, até por uma questão de afastar eles da influência chinesa, e o Brasil é peça-chave nessa estratégia, porque é o maior país, a maior economia, a maior população da região. Então, é um país onde os Estados Unidos vão focar grande parte dos seus esforços. E a gente tem que manter um olho muito aberto sobre isso. Quem depende do arsenal do outro não tem defesa, tem promessa. E promessa se cancela numa reunião de 20 minutos no Salão Oval. A Ucrânia terceirizou a própria sobrevivência para uma cadeia de suprimentos que ela não controla. Ela não controla. Ainda mais com o Trump, cara. O Trump fala banana, no outro dia ele fala abacaxi e pronto, ele não tá nem aí. Você fala, mas você falou banana. Não falei, eu falei abacaxi. Gente, funcionou enquanto o fornecedor não tinha, cara, outra guerra para cuidar. Quando teve, a fila mudou. E quem estava embaixo da fila enterrou 17 pessoas hoje. Vale para míssil, vale para chip, vale para vacina, vale para fertilizante. E é exatamente por isso que eu preciso falar com vocês uma coisa, cara, bem séria. Faz mais de 15 anos que eu dou aula sobre geopolítica, geografia, atualidades, fazendo as conexões, explicando aqui na internet, né? Temos aí mais de 70 milhões de visualizações. É um trabalho árduo. Explicando, cara, tanto na sala de aula como aqui, como os países mandam e os outros obedecem. E chega uma hora, cara, em que explicar aqui é insuficiente, porque a gente vê outro caminho lá no Congresso. E foi por isso que eu aceitei ser candidato. E agora ele vai falar da sua candidatura a deputado federal. Aí não é um assunto que nos cabe falar aqui. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam nos comentários do professor, o que vocês acharam dos meus comentários, escrevam aqui embaixo. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever também, porque tudo isso ajuda com relação ao algoritmo. Eu agradeço a todos por terem assistido esse vídeo e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!